Ei, professora querida, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância do adulto brincante. Sim, para trabalhar na educação infantil é extremamente importante ser um adulto brincante, desenvolver este adulto brincante que existe em nós, é resgatar essa criança mesmo que está dentro de nós. Isso é extremamente importante. Não tem como você trabalhar com ser criança se você não entende esse mundo, se você não participa desse mundo, entendeu? Então, assim, a importância deste adulto brincante, tá? É lembrar sempre, gente, desse espírito lúdico, livre, né? Pleno, igual coloca a teoria, né? Um espírito lúdico, pleno, livre. Isso é o ser criança. E é isso que a gente precisa resgatar em nós, tá? Aí a gente vai lembrar o que, gente? Olha só, que criança eu fui. Independente se você foi uma criança sofrida ou não, se passou dificuldade, não importa. Mas você teve um momento criança, com você mesmo, dentro da sua imaginação, da sua fantasia. A imaginação, por exemplo, é algo natural da criança. Você não precisa estimular ela a imaginar. Não, ela já nasce com isso, entendeu? Então, assim, é dela, então ela imagina, você não precisa nem ficar acrescentando algo para ela imaginar. Ela imagina por si só. Por isso é tão importante a leitura, gente. Ler todos os dias é essencial, é extremamente importante. Porque quando você está lendo para criança, né, que você pega o livro de historinha lá e está lendo, ela entra ali dentro da história. É aonde é trabalhado, entendeu? A imaginação, ela vai lá dentro. Você, por exemplo, que está falando, ela nem te vê mais. Ela entra dentro do livro. Entra e ela se movimenta ali com os personagens, entendeu? Por isso a história ela precisa ser contada então, né, com todo um preparo para realmente dar ênfase àquilo. E aí a criança imagina. Então essa brincadeira, essa imaginação, essa fantasia é uma necessidade e a gente pode também viver isso, tá? Então é lembrar que criança nós fomos, o que ficou dessa criança em mim, o que ficou, vamos resgatar essa criança. O problema, gente, é que a gente vive numa sociedade muito, que cobra muito, um capitalismo assim, forte, né? Trabalho, 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 você tem que produzir, produzir. E aí você esquece das coisas simples e essenciais da vida, que é o que a criança vive, né? Então, isso a gente precisa resgatar em nós, principalmente para quem trabalha com criança, tá? É pensar que criança eu fui, o que eu posso resgatar dessa criança que ainda existe em mim. Sim, você pode resgatar. Você pode pensar em você com 3 anos, se você sofreu alguma coisa lá atrás, hoje você pode te pegar no colo, pensa em você com 3 anos ou com 5, pega você no colo, faz um carinho em você, tá? Fala assim, agora eu estou aqui, eu posso cuidar de você, tá? Eu estou aqui para te defender. Olha que importante, gente, né? Então esse trabalho pode ser feito, né? Então é a gente resgatar essa criança, curar essa criança, tá? E fazer com que ela viva feliz, bem, alegre, entendeu? Enxergue o lado positivo, o lado bom da vida. Que a vida tem muita coisa boa, não é só coisa ruim, não. A gente tem que prestar atenção aonde você está focando o seu olhar, né? Isso é importante a gente perceber isso, tá? A gente vai lembrar que brincadeiras a gente mais gostava, né? Os cheiros, os sabores, o que fazia a gente sorrir. Olha que bacana. Que nos leva a um universo bonito, onde tudo acontecia por meio do brincar, né? Então é a gente não perder isso, tá? Ontem mesmo eu estava lendo um livro, a importância do sorriso, do sorrir. Sorrir é essencial. Tem até uma parte, né, que o autor conta a história, que estava num consultório, né, numa sala de espera, todo mundo esperando lá a hora da consulta de entrar, e a sala estava cheia, todo mundo carrancudo, com a cara fechada, esperando assim.
que ninguém conversa com ninguém em uma sala, né, de espera de médico. E aí todo mundo, assim, tinha das pessoas que estava esperando, um senhor, assim, já impaciente, nervoso, sabe? Com a cara fechada e tal. E aí entrou uma senhora com uma criança no colo. Aí ela sentou e aí, né, sentou com a criança e sentou justamente do lado desse homem que estava mais com a cara carrancuda. E aí a criança, como criança, o que ela fez? Ela olhou para o moço e sorriu, mas um sorriso verdadeiro, sabe? Um sorriso real. É isso que é o sorriso da criança, né? E aí quando ela sorriu, automaticamente o que o homem fez? Abriu um sorriso, né? É o que a gente faz naturalmente quando a criança sorri pra gente, né? E ele abriu um sorriso e aí ele começou a conversar com a mulher sobre a criança. E aí começaram a conversar e nisso, quando foi ver, a sala inteira estava, né, a sala de espera do médico estava conversando e falando sobre a criança, sobre cada um começou a contar um caso e o ambiente mudou. Olha, gente, o ambiente mudou. Por quê? Por causa de uma criança. O sorriso de uma criança. Nossa, a gente tem muito o que aprender com a criança, gente. Eu vou te falar que é um ser humano, assim, que a gente tem muito que aprender, é muito. A criança é o maior filósofo que existe, o maior artista, maior cientista, né? De uma sensibilidade, de uma sabedoria que quem somos nós? A gente não conhece esse ser humano, porque a gente precisa conhecer esse ser humano criança, principalmente quando a gente trabalha, tá? Com a criança. Então, assim, é algo que faz a gente evoluir enquanto ser humano, enquanto vida aqui na Terra, quando você se conecta com esse brincar, né? com esse resgatar essa criança, onde você chega nos lugares e dá um bom dia sorrindo, bom dia, sorrindo, alegre, quer dizer, você já envia uma mensagem completamente diferente e muda o lugar, né? Então isso é importante, gente. É importante a gente desenvolver, chegar em casa, né? Vai tomar um café da manhã, cumprimentar o esposo, ou os filhos, ou quem mora na sua casa. Bom dia, sorrindo, né? Isso muda o dia todo, tá? Então, aí aqui fala, né? A verdade é que a infância nunca nos deixa, mas precisamos escutá-la e buscar formas de vivenciar essa infância que existe em nós. A gente precisa buscar formas, tá, de vivenciá-la, mesmo em meio à rotina, né, em meio aos inúmeros compromissos que a gente tem, né, essa responsabilidade, né, que a maturidade nos impõe, né, precisamos brincar, pois essa é a manifestação mais genuína que a gente pode ter. Então, mesmo as dificuldades, mesma correria, mesmo, sabe? Se você for começar a focar só nas suas dificuldades, pelo amor de Deus, você passar uma vida, esse curto tempo de vida enquanto vida aqui na Terra, você passar só reclamando, entendeu? Só murmurando, só vendo o lado difícil, aí automaticamente se atrai coisa ruim, né? Então é o que você distribui que é o que você recebe. Então vamos resgatar essa criança que existe em nós, né? Este brincar, este adulto brincante, né? Este adulto brincante, alegre. Você já viu alguém brincando, chorando? Triste? Não tem, né? Então a brincadeira ela é alegria, né? E aí fala, né? Brincar é urgente, pelo simples fato de que viver é urgente. Nossa, olha essa frase. Brincar é urgente, pelo simples fato de que viver é urgente. Como viver é urgente, é um tempo curto que a gente passa aqui, porque a vida está passando num piscar de olhos, né? Então viva da melhor forma. Por isso que brincar é urgente, né? Os conflitos internos de cada um também são bastante parecidos. Como brincar e sentir liberdade dentro de uma sociedade que prima pela produção e pela capital, às vezes é difícil, né? Você vive numa sociedade onde a prioridade é você fazer dinheiro, dinheiro, dinheiro,
tá? Dinheiro é extremamente importante, sem sombra de dúvida. Mas é só isso? Não é só isso, né? A felicidade é muito mais do que isso. E a verdadeira felicidade, muitas vezes ela passa despercebido, né? A verdadeira felicidade está em quê? Tá ali, às vezes, num carinho, numa atenção que você dá para alguém, num sorriso que você dá para alguém, né? A relação sua com sua mãe, com seu pai, é curar essas feridas, né? Esses traumas que ficaram no passado, é aproveitar enquanto a pessoa está aqui em vida ainda, né? A relação que você estabelece com seus filhos, né? Com a amizade, no trabalho, é amenizar, tirar toda essa desavença, picuinha, conversa fiada. Não, tira isso tudo da sua vida. Sabe, a competição, isso não vai te levar a nada, muito pelo contrário, só te leva a coisa ruim, ao estresse, à angústia, à tristeza, né? A felicidade, ela não está nesse meio, a felicidade está nas coisas simples. É você ir lá tomar um cafezinho com a sua mãe, conversar, né? Perdoar, né? Liberar perdão, gente, liberar perdão. A gente necessita liberar perdão. Sabe por quê? A falta de perdão é que causa, por exemplo, câncer de mama. Você sabia disso? Verdade. Comprovado cientificamente. As mulheres, a maioria das mulheres que tem o câncer de mama, né, tem a parte hereditária e tem a parte de coisas que ficam guardadas, que vai guardando, sabe? Angústias, sofrimentos, traumas. Não. Isso causa doença, gente, é normal, né? Causa doença. Então você não guarda nada não, põe pra fora e vê o lado bom, o lado simples da vida, o que é a verdadeira felicidade, né? E isso te traz com mais facilidade este adulto brincante, esse olhar diferenciado sobre o mundo e sobre as coisas, e te deixa mais preparado para trabalhar com a criança, né? Isso é muito sério. E olha que legal, ao brincar a gente ativa o lado direito do cérebro, né? Que está ligado o quê? O lado direito está ligado à criatividade, às emoções, à imaginação, à intuição, subjetividade. Então você aguça tudo isso quando você brinca. Olha que bacana. Então a gente precisa tomar a decisão de viver as nossas infâncias. Eu preciso tomar a decisão de viver a minha infância. Não importa, entendeu? Se é com 4 anos, com 10, com 30, com 40 ou com 90, não importa. Eu preciso estar vivendo a minha infância também, né? E quando fala em viver a infância, gente, não é você ser um adulto infantilizado no sentido de bobão, não é isso, não. É o lado do brincar mesmo, do lúdico, da alegria, do sentar no chão, de participar da brincadeira, né? De fazer junto, de correr, de rir e de entrar na brincadeira, entendeu? É esse tipo de adulto brincante. Olha só, é na brincadeira que a criança vai sozinha aprender a achar a solução para problemas, é onde ela vai aprender a colaborar, conviver com os outros, com os diferentes, ela vai aprender a pesquisar, ela vai ver tudo que existe com um olhar criativo e onde as invenções vão surgir. Muitas vezes a criança hoje não desenvolve isso e fica um adulto desequilibrado emocionalmente. Gente, brincar é uma necessidade para a criança, viu? Brincar é uma necessidade. É tão importante quanto comer, tá? Para sobrevivência mesmo. O que acontece? Quando a criança ela brinca, gente, quando ela brinca ali, ela na verdade ela está compreendendo aquele mundo que ela chegou há pouco tempo, né? É tanto que o faz de conta, por exemplo, ela vai repetir o que ela vivenciou ali, o que ela está vendo que o adulto está fazendo, ela repete no faz de conta. Para quê? Para tentar justamente processar, compreender este mundo adulto, que é um outro mundo diferente do dela. Então ela precisa brincar, né? Igual a brincadeira, por exemplo, dos movimentos, né? De correr, pular, né? A gente quando era pequena a gente brincava na rua, subia na árvore, brincava de pique-pega, pique-bandeira, né? Hoje os meninos não brincam na rua, ficam mais no telefone.
Isso a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção nisso, porque a criança precisa se movimentar para crescer também, né? O cognitivo dela depende dos movimentos, que é o psicomotor, né? Então a criança ela necessita se movimentar. Então isso a gente tem que prestar atenção também, tá? Porque a brincadeira ela desenvolve todas as outras partes dela através da brincadeira, né? Ela consegue resolver um problema se ela foi uma criança que brincou bastante, né? Que passou por desafios, né? Que viveu várias etapas da brincadeira, ela se torna um adulto que resolve melhor as coisas, tá? Então, assim, etapas queimadas no passado refletem no futuro, né? Vocês já ouviram essa frase? Então, e é isso mesmo. Brincar é um autoconhecimento. A criança que brinca, ela vai se reconhecendo, né? Então, brincar desenvolve recursos internos, gente. E a consciência alternativa e mecanismo desenvolve raciocínio a criança que é acostumada a refletir se ela pode ou não pular. Isso é um exemplo interessante. Eu falo que a gente não está preparado para trabalhar com criança, sabe? A gente deveria estudar, tanto para trabalhar quanto para ter filho com criança, né? Trabalhar com criança e ter filho, a gente devia se preparar, estudar mais sobre esse ser criança. Normalmente, por exemplo, tem um caso interessante de 2 irmãos, né? Isso acontece muito, né? O pequeno acaba sempre copiando o mais velho, né? E aí o mais velho, né? A casa tinha uma escada, sabe? Essas escadas que você sobe para o andar de cima e que é aberta assim. Aí o menino ia na escada para pular, sabe? Aí ele pulava assim, o maior. Ele olhava qual degrau que ele dava e pulava. Aí o pequenininho ia atrás querendo pular também. Normalmente, o que a gente faz na hora? Não pula não, menino, desce daí, isso é perigoso, você vai machucar, você vai cair, hein? Não pula não, que você vai machucar. Então, o que a gente já faz? Jogou uma afirmação. Não pula não, que você vai machucar. Quer dizer, automaticamente, se ele pular, ele vai machucar, porque você já afirmou. É igual o caso que a gente fala, não vai lá não, lá tem bicho. Isso é mau erro, gente. Ó, o bicho vai te pegar aí, ó, a polícia aí, ó, não vai não. Gente, o que é isso? Lógico que não é isso. Lógico que não é assim, né? Olha para você ver o tanto de trauma que a gente coloca, né, nesse ser criança, que poderia prosperar tanto na vida adulta e às vezes a gente limita muito, né? Por colocar coisas, por quê? Porque a gente não sabe, a gente foi criado assim, porque quem criou a gente também não sabia e aí a gente vai só reproduzindo isso, né? E aí, olha só o que a mãe fez, que interessante. Ele falou assim, meu filho, você acha que aí, ela não falou, né, não pula não que você vai cair, ela falou assim, você acha que essa altura aí daria para você pular? Você acha que você consegue pular aí? Porque seu irmão é um pouco maior do que você, né, o que você acha? Aí o menino parou, analisou, aí falou assim, eu acho que eu consigo pular. Aí a mãe falou assim, não, tudo bem, eu vou ficar aqui próximo de você, qualquer coisa se você precisar, né, da minha ajuda, eu tô aqui do lado. E aí o menino pulou com a mãe do lado, entendeu? Então assim, olha assim, né, isso a gente tem que evoluir pra gente chegar nesse estágio, mas isso, é essa logística, porque quando o menino calcula, entendeu? Se ele é possível ou não, se ele para pensar se é possível ou não ele pular, se vai prejudicar ele ou não. Gente, quer aprendizado maior do que esse? Quer um experimento maior do que esse, né? Então, assim, é questão de nós adultos evoluir e aprender a lidar, aprender a incentivar, aprender a impulsionar esse menino ao crescimento, né, a prosperar mesmo. Então a gente precisa aprender a lidar com esse ser humano criança. A criança, gente, como eu falei para vocês, é o maior artista, cientista, filósofo que existe, né? Enxerga o mundo diferente do adulto, sabe? A maneira que a gente vê o mundo não é a maneira que ele vê. É isso que é importante a gente entender. O adulto não tem mais tempo, nós precisamos confiar nas crianças, né? Se ela diz que vai pular, que é o caso que eu contei para você, você vai perguntar para ela se ela consegue
né? Se ela consegue, se ela acha que ela consegue pular, e aí você vai ficar próximo dela, né? Olha que interessante. Engraçado que isso tudo é o que propõe a BNCC, né? Você pode ler tudo lá, os detalhes, é isso, né? Porque a criança é um ser que tem opinião, que sente, que pensa, né? Ela tem capacidade para isso e muitas vezes a gente não dá, assim, esses créditos para ela, sabe? Então a imaginação é uma faculdade da inteligência que não precisa ser estimulada na criança, igual eu falei para vocês. A imaginação é dela. Você não precisa ficar inventando histórias para aguçar, né? Alimentar ilusões, fantasias. Você vai acabar inibindo a criatividade e o poder que ela tem. Então você não precisa, isso é dela mesma. Por isso que a leitura é importante, como eu falei para vocês, tá? Aí o texto, né, a literatura vem perguntando, nós temos cercado nossas crianças de muitas belas histórias? Ô, gente, contação de história é todo dia, todos os dias é importante contar história, todos os dias. Histórias contadas em livros, recortadas das suas vidas, resgatadas da infância do próprio filho, do aluno, né? Contar a vida, parte da vida ou a vida toda. Contar história, que é também pegar um álbum de fotografias, por exemplo, caderno da escola, dos pais, né? Como é que o pai estudava, como é que era, os livros da estante lá da casa, os brinquedos, dar vida, sabe? Destacando o valor, o prazer, narrando sentimentos, aprendizagens, amadurecimento, alegria, né? E aproveitar o uso da imaginação para isso tudo. Que maravilhoso exercício de encontro com nossos filhos e conosco mesmo. Então, contar história não obrigatoriamente precisa ser só dos livros. Você pode contar a sua história para suas crianças, para os seus filhos, resgatar álbuns antigos, né? Como que você foi na escola. Adora, todo mundo gosta de escutar e a criança gosta de saber isso, né? Então é resgatar tudo isso, né? E até para você mesmo, você vai resgatar a sua criança que existe em você, né? E poder oferecer muito mais com sentidos e significados, né, para aquela criança que você está trabalhando, né? Vai ser uma aprendizagem com sentidos e significados, tá? Então é isso, é resgatar em nós o adulto brincante, é ser este adulto brincante, tá? Um forte abraço, gente!